E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Cara, pediram para eu falar sobre açúcar. Eu não sei nada de açúcar. Eu não tenho nenhum momento de experiência coligado a vício, a dependência. Em contrapartida, eu tenho algum conhecimento superficial pela literatura, pelos estudos e também de experiência compartilhada nas comunidades de recuperação e tratamento de álcool e droga, onde também isso existia e alguns companheiros que inclusive tinham diabetes, diabetes adquirida, se eu não me engano é esse o nome, que depois ganhou por causa de uso de álcool e drogas e ganhou uma diabetes, né, no caso, porque tem hereditária, eu acho que é isso. Mas enfim, de qualquer maneira, me fizeram uma sugestão, uma pergunta, né, querendo saber minha opinião, saber um pouco mais sobre o assunto e o que eu achava, né, em relação ao açúcar ser um vício e uma dependência. Pois bem, eu vou falar de novo da minha pequena experiência que eu tive, que não foi ligada à questão de dependência de açúcar, nem mesmo de vício de açúcar, mas que fez parte de um processo no começo da minha recuperação, onde eu busquei muitas coisas que inclusive depois me fizeram mal, para que eu me reinventasse ali naquele processo, e uma delas foi tirar o açúcar. Então eu vou falar dela, depois eu vou falar um pouquinho mais do que eu conheço, e deixar aberto aí pra gente conversar. Bom, para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscrever, seguir, a gente aumentar aqui o nível de conhecimento, curtir o que eu tenho colocado, compartilhar e principalmente comentar. Então, eu espero que eu tenha aí bastante comentários e que a gente consiga ampliar mais essa conversa. E, pois bem, o que eu tenho de experiência, né, com açúcar foi o seguinte: eu entrei num processo de recuperação e depois eu comecei a tirar um monte de coisa. E eu lembro que depois de um ano, que foi quando eu parei de usar cigarro, né, conforme me foi sugerido para não parar tudo de uma vez, eu parei com o álcool e a droga, mas o cigarro ele continuou, conforme algumas metodologias e dicas, sugestões assim que são que tem resultados favoráveis aí dentro de uma experiência prática. E funcionou para mim, mas assim que eu parei com o cigarro, como a alimentação estava atrelada também àquela satisfação, né, de fumar um cigarro depois de comer, e etc., eu lembro que eu fui tirando. Então eu comecei a tirar alimentos gordurosos, alimentos pesados, comecei a tirar doce, chocolate, né, e aí entrou o aspecto do açúcar. Eu fiz uma dança casada, inclusive, não é isso que me perguntaram, mas faz parte da minha experiência e está coligado ao processo que eu fiz num todo ali, né, de abstinência que eu quis fazer. Eu tirei o sal, eu tirei a carne vermelha, eu tirei refrigerante, tudo isso quando eu comecei a tirar o cigarro, né, e tirei aí finalmente o açúcar. Bom, cara, eu fui para 65 quilos, eu tenho 1,79 m, tava super magro, tava fazendo prática de Ashtanga Vinyasa Yoga, tava assim, cara, super transcendente, né, vamos colocar dessa maneira. E obviamente eu comecei a entrar num processo de, eu não fiquei desnutrido, mas eu fiquei fraco. Até porque eu não consegui viver de espírito. Eu sou carne, osso, gordura, pele, pelo, dente, que é osso, né? Enfim. E eu lembro que foi foda, cara. Foi foda. Eu sentia falta pra caralho. Mas eu não tenho essa relação em poder dizer propriamente que eu senti falta de açúcar, porque eu tava sofrendo ali falta de muitas coisas juntas, né? E então foi isso o que eu tenho de experiência, mas eu via o sofrimento de pessoas que se diziam chocolatras, né? Eu participava ali nas reuniões de pessoas que tinham adquirido essa diabetes e sofriam por falta, né? Não somente do açúcar, né? Carboidrato e etc.,
mas tinha falta, eles diziam que puta que pariu, não posso usar droga, não posso beber, não posso fazer isso, né? E ainda não posso comer um chocolate, não posso comer um doce, que merda, que inferno. Então assim, é meio que uma bagunça. Por isso que eu não vou dizer, porque eu não tenho separadamente nem a experiência e nem a vivência de algo tão temático, tão pontual, tá? Então eu paro por aqui, mas eu vou agora, antes de entrar num pouquinho que eu conheço, e até mesmo sobre o vício, e aí a gente já começa a encerrar, o que eu vivo hoje, né? Hoje eu tô 10 anos sem uso de álcool e drogas, já falei bastante aqui, não sei se vocês já viram em outros vídeos, mas pra mim, eu entrei em recuperação por causa do álcool e das drogas, as substâncias entorpecentes que alteram a lucidez, a sanidade. Mas se a gente for entrar no âmbito de droga, cara, até cafeína é droga. Então, assim, tem que tomar cuidado com esse nível, né, sobre o que é a droga e etc. E, pois bem, hoje eu tô 10 anos sem uso de álcool e drogas, hoje eu gosto de cuidar da alimentação, eu gosto de cuidar das práticas esportivas, isso faz bem pra mim. Eu gosto de cuidar das partes religiosas, espirituais, a fraternidade, a família, os laços, os relacionamentos, as responsabilidades de trabalho, de estudo. Ou seja, hoje eu tenho atribuído para mim uma série de responsabilidades que me dão a liberdade. E naturalmente, eu sinto falta de uma recompensa, né, de um merecimento. Poxa, eu me esforço para tanto que eu preciso também gozar um prazer, sabe? E esse prazer, muitas vezes, ele é alcançado naturalmente por todas essas coisas que são boas, mas muitas vezes o corpo precisa sentir, sabe? Um tesão, uma satisfação orgástica, né? Por assim dizer. Que aí, poxa, às vezes eu vou encontrar treinando, tendo relação sexoafetiva, puta, com uma brincadeira com o filho, sei lá, enfim, qualquer coisa do tipo, ela pode também produzir esse nível hormonal e essa contemplação neurológica, né? Vamos colocar dessa maneira. Mas hoje, cuidando de uma dieta por questões de saúde, para melhorar o bem-estar, para favorecer com que eu durma melhor, com que eu acorde melhor, a ingestão de água, né? O líquido consciente no corpo, a comunhão com o alimento, cara, também faz parte, para mim, pro meu prazer, que não tenho diabetes, que não tenho colesterol alto, que me cuido, porque eu quero, porque eu já me fudi muito. Hoje, pra mim, não tem problema comer doce, comer açúcar, comer chocolate. Então, às vezes, eu tenho muita vontade de comer um chocolate, às vezes eu tenho muita vontade de comer um doce, às vezes eu tenho muita vontade de sentir mesmo o açúcar na boca. E pra mim, não tem problema. Não tem problema por questões fisiológicas, como eu disse, não tem problema por questões de vício e dependência, porque eu não entro nesse quadro de vício e dependência, mas eu tenho vontade. A vontade ela pode estar atrelada muitas vezes a uma substituição, que também não tem problema. Eu posso estar triste, nervoso, incomodado com a realidade, e naturalmente eu não vou usar álcool e droga, eu não estou conseguindo escoar, não estou conseguindo ter satisfação em nenhuma outra coisa, e eu vou compensar comendo um doce. E tá tudo certo para mim. Porque isso cabe para mim, isso dentro da minha realidade é possível. Obviamente, se eu continuo isso como eu continuei um tempo atrás, eu já compartilhei aqui no processo que eu estava de ansiedade, de insatisfação e etc., eu acabo realmente entrando no aspecto da comida, que é prazeroso, que é gostoso e que também gera um mal-estar. Uma ingestão constante de alimentos gordurosos, pesados, muito doce, muito açúcar e etc., faz com que eu perca aquela disposição, a digestão é mais lenta, gera um certo embrulho, aumenta a capacidade de comer, então eu comi uma pizza inteira, e depois poderia bater um pote de sorvete, por exemplo, e isso todos os dias, com certeza, vai me gerar um mal-estar. E isso, para algumas pessoas, pode entrar no aspecto do açúcar como algo muito ruim.
ela pode sofrer ali alguma questão hormonal, ela pode ter ali algumas questões em relação a ganho ou perda de peso, isso pode estar atrelado a alguma questão de diabetes, entre outras coisas. Então, assim, tem que entender o que cada um é, sabe? Ah, mas aí pra gente fechar um parênteses aqui e entrar nos finalmente, né? Aí beleza, então você tá falando que, porra, sei lá, você pode comer doce, então eu posso fumar maconha, porque eu não tenho problema com maconha e eu funciono com maconha, então eu funciono bem com maconha, igual você funciona com doce. Mano, você funciona bem com maconha? Então beleza, brother. Cada um, mano, entendeu? O bagulho é esse, mano, é cada um, velho. A parada é o seguinte, eu entendi que um bagulho faz mal pra mim, eu quero mudar, velho, eu vou ter que fazer alguma coisa pra mudar aquilo, velho, entendeu? Agora, a gente não pode também entrar num aspecto de, ah, não, mas o açúcar é mal porque fez isso, e aí tem o refinado, aí teve a mão de obra explorada, tal, não sei o quê. Maconha veio do tráfico. Ah, não, mas eu tenho uma plantada. Beleza, mano, tá vendo? São coisinhas assim pequenininhas que, se a gente começar a fugir do que realmente importa, que é como lidar com aquilo que eu entendo que é vício pra mim, versus aquilo que eu preciso fazer para eliminar ou tentar trabalhar aquilo que é vício para mim. Ponto. Se ampliar, bate a nave, cara, porque a vida ela é muito versátil, existem muitas verdades e é muito difícil ter alguma coisa completamente pura, plena, direita e etc. Então, assim, ou uma pedrinha alguém ataca na cruz, não tem jeito, tem que saber que pedra está atacando, como atacou, por que atacou, se vai atacar de novo, entendeu? Essa que é a fita. E aí assim, né, pra gente fechar de vez, a literatura existem grupos, inclusive, comunidades, existe tratamento para quem tem vício mesmo em açúcar, cara, em doce, e existe uma dificuldade, existe uma dor. Existe a mesma característica do vício e da dependência que está ligada a todas as questões, entre parênteses, da psique, que faz parte de todo o processo de ser pensante, de ser emotivo, de ser existente nesse âmbito da vida propriamente dita. Então não tem como desclassificar a dificuldade do açúcar, mas tem que entender o que é isso na sua vida, o que isso representa na sua vida, qual o nível de bloqueio ou avanço que isso tem para você e tentar trabalhar em cima disso. Essa que é a grande verdade. Eu tentei colocar aqui tudo que me veio de forma muito espontânea, colocar as minhas experiências, não avançar em nada que não seja real, verdadeiro e respeitoso, porque o que eu tenho de conhecimento e experiência é isso que eu disse para vocês, e vou ficar muito contente de saber de vocês, tá bom? Mas tá aí, eu gostei da pergunta, da sugestão, né? Gostei aí da conversa, de poder explanar um pouquinho. Espero que eu tenha conseguido pelo menos deixar uma mensagem aí, sempre na intenção do bem, de explanação mesmo e conhecimento, para que cada um traduza e faça o seu próprio caminho. E eu fico por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta, uma sugestão, eu adoro, fica à vontade. Vou adorar falar sobre ela. E obrigado por quem mandou. Tô agradecendo você aí que mandou, que eu gostei bastante, cara. Deu pra dar como é que fala? Se eu falar borboletas na barriga, meus amigos vão me zoar, cara. Mas deu um borbulhão aqui, mexeu. Deu até vontade de comer doce. É nóis, valeu!